Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Fernanda. Vamos para mais uma aula de prótese total. Nós já estamos nos encaminhando para o final dos procedimentos de prótese total. Então hoje eu vou falar sobre prova dos dentes e sobre a consulta de instalação da prótese. Então na consulta de prova dos dentes, a gente vai receber do técnico em prótese dentária os dentes montados em cera, e aí nós vamos provar essa base de prova, que é a mesma base do plano de cera, porque os dentes foram montados sobre ele, e vamos provar no paciente para verificar se a montagem de dentes atendeu aquilo que nós tínhamos feito no plano de orientação, quanto à oclusão, quanto à estética, forma dos dentes, cor dos dentes e tudo mais. Então, o objetivo dessa sessão é verificar se os parâmetros determinados na seção de ajuste do plano de cera resultarem em um arranjo adequado dos dentes. Então, por exemplo, se a gente montou o plano de cera dessa maneira, com essa linha média, exposição dos incisivos dessa forma, os dentes montados em cera, eles vão vir de uma forma muito parecida, mas nós temos a oportunidade de testar se esse arranjo que você determinou no ajuste do plano está adequado em termos de oclusão e estética para o paciente. Aqui, então, a exposição dos incisivos centrais, verificamos se isso ficou adequado para a face do paciente. Então, nós reavaliamos o sorriso quanto ao suporte labial, ao plano oclusal e ao corredor bucal, por exemplo. Então, aqui nós temos as imagens desse paciente que mostrei no início para vocês, ó. Nós reavaliamos se o suporte labial ficou legal, se a inclinação dos dentes está favorável, está correta, verificamos se o corredor bucal está bacana. O que vocês acham nesse caso? Vocês acham que está legal? Linha média, suporte labial. Sempre que eu mostro essa aula, o pessoal fala desse lado, ó, que o corredor não tá legal. Esse lado tá bom e esse aqui não. Verificando que os parâmetros de suporte labial, corredor bucal, plano oclusal não estão legais, o que nós fazemos? Tiramos essa base de prova da boca e nós podemos ajustar esse corredor bucal, tirando os dentes, aquecendo a cera e colocando eles numa posição mais palatina. Aí, provamos novamente e, se o paciente aprovar e o dentista também ficar satisfeito, nós enviamos essa prótese para finalizar, para acrilização. Nós avaliamos os dentes quanto à disposição, alinhamento, posição e oclusão. Então, aqui nós conferimos a linha média, se está adequada, se a exposição dos incisivos em repouso está adequado, se o alinhamento e posição está estético, por exemplo. Lembra que a gente comentou que o lateral é um dente que pode ser mais girado no arco e os centrais têm que estar bem simétricos, então nós conferimos se tudo isso está adequado. Então, olha aqui, nós verificamos lá dentro, opa, passou, verificamos a posição dos dentes, tanto intraoral quanto lá no sorriso. Então, se aqui a gente verifica que os centrais ou a linha média não estão adequados, se o ajuste for pequeno, eu mesma vou remover esse central, mudar a inclinação dele, mudar a posição para ter uma linha média adequada, por exemplo. Se for um ajuste muito grande, muitas vezes você ajustar a linha média exige que você desloque todos os outros dentes para distal. E aí você não teria tempo nessa sessão clínica para fazer isso. Então, você pode marcar a nova linha média aqui em cima, ó. Você vem com a Lecron e, por exemplo, a linha média está aqui, mas na verdade, para a face do paciente é nessa região. Você vem, marca com a Lecron a nova linha média e envia de volta esse plano de cera com os dentes para que o técnico monte isso fora da boca com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de facilidade, tá? Então, gente, na prova dos dentes, nem sempre a gente faz uma consulta só de prova dos dentes.
Pode acontecer de você provar, não ficar satisfeito com a montagem. Pode ser que o paciente prove e não goste do tamanho, da cor dos dentes, e aqui nessa fase nós podemos trocar esses dentes, nós podemos modificar a exposição gengival, podemos modificar a linha média quantas vezes for necessário. Então, essa consulta ela é essencial para que o paciente fique satisfeito com o resultado final da prótese. E a gente não deve ter preguiça de remontar esses dentes. A gente precisa repetir até que fique satisfatório. E aí, na parte intraoral, nós avaliamos também a oclusão dos dentes, ó. Lembram que a gente tem que ter trespasse horizontal e trespasse vertical, os incisivos centrais superiores, os incisivos superiores eles vão se sobrepor aos inferiores, os caninos e pré-molares eles vão ocluir nas ameias, o molar tem que estar em classe 1. Então, se a gente tem um encaixe adequado dos dentes, é um sinal que nós fizemos um registro das relações intermaxilares adequado. Em muitos casos, a prótese vem ocluindo certinho no articulador, fora da boca, e quando nós provamos no paciente, nós verificamos que o paciente está assim, por exemplo, classe 3, não tem uma montagem adequada dos dentes. O que acontece se fora da boca está correto e na boca não? Eu fiz um registro errôneo da relação intermaxilar do paciente. Meu paciente levou o queixo para frente ou para o lado na hora do registro, então eu registrei a posição mandibular, uma posição mandibular que não é uma posição confortável e reprodutível do meu paciente. E aí, quando eu provo de novo, ele precisa se adaptar para encaixar a mandíbula em relação aos dentes da prótese total superior. E isso pode ser que o paciente consiga encaixar? Pode, mas se toda vez ele precisa pensar, ele precisa se adequar, ele precisa mudar a posição mandibular, isso vai ficar desconfortável para ele. Então, nós devemos fazer um novo registro das relações intermaxilares e pedir para montar os dentes inferiores de novo. Como que isso é feito? Nós colocamos um pouquinho de pasta zincoenólica nos dentes posteriores da prótese inferior, passamos vaselina em todos os dentes e pedimos para o paciente ocluir. Você pode fazer, e aí ele vai ocluir do jeito errado, ele vai ocluir, por exemplo, assim. E aí o técnico vai saber que na boca está naquela posição errada. Ele vai montar os dentes inferiores de novo. A pasta zincoenólica, ela suja muito os dentes, né? E se a gente não remover bem, ela pode atrapalhar a acrilização. Então eu posso fazer esse registro com a pasta zincoenólica, mas tem que ser só um pouquinho. Tem que passar vaselina nos dentes, tem que passar vaselina no lábio, para evitar que essa pasta suje toda a minha prótese. E preferencialmente a gente prefere fazer com um pouquinho de silicone. Silicone não vai sujar, não vai ter esse problema de limpar e atrapalhar a acrilização. Nessa sessão, nós vamos realizar o ajuste oclusal. Está escrito aqui, às vezes fica embaixo da minha carinha aqui. Sim ou não? O que vocês acham? Vocês acham que nessa sessão é interessante a gente realizar o ajuste oclusal? Pode ser feito? Pode, mas não é interessante a gente realizar o ajuste oclusal, porque os dentes montados em cera, eles podem se soltar. Então, essa prova aqui, essa fase, ela é uma fase muito importante, mas a gente deve tomar muito cuidado, pedir para o paciente não morder com força. Essa base de prova, ela deve ficar pouco tempo dentro da boca do paciente. Eu posso provar várias vezes, mas manter dentro da boca por pouco tempo. Porque a própria temperatura da cavidade oral, ela dá uma amolecida nessa cera e os dentes começam a se soltar. Então, não é interessante realizar o ajuste oclusal, porque aí você começa a ter uma soltura dos dentes terrível, tá? Então, nós realizamos um ajuste oclusal grosseiro, se for uma discrepância grosseira, por exemplo. Ai, não tá nem fechando a boca. Aí eu vou tirar os dentes posteriores e remontar até fechar. Ou vou fazer um desgaste com a Maxicute. Mas ajustar, bater carbono e refinar os contatos, guia pelo canino, isso a gente não faz nessa sessão. A gente deixa para fazer isso depois da acrilização.
Por quê? Além dos dentes poderem se soltar durante essa sessão, depois da acrilização acontece uma pequena distorção. E a gente vai precisar fazer um ajuste oclusal provavelmente depois. Então a gente vai trabalhar 2 vezes, fazendo agora e fazendo depois, e agora esses dentes podem se soltar. Então, nós verificamos discrepâncias oclusais grosseiras, por exemplo, mordida aberta, mordida cruzada, e essas discrepâncias grosseiras, elas não precisam de ajuste oclusal, elas precisam de uma nova montagem, porque, como eu falei para vocês, essas discrepâncias, elas são decorrentes de erros na hora do registro das relações intermaxilares. Então, se a minha oclusão não estiver legal, porque não tem encaixe adequado entre os dentes, eu preciso remontar. Se tiver só um pré-molarzinho que não está bem fechadinho na meia, isso a gente vai ajustar depois da acrilização. Nós fazemos os testes fonéticos, conforme o Silverman determinou em 1953. Nós devemos testar os sons sibilantes, que são exatamente esses que eu estou falando. A gente pede para o paciente falar Mississippi, falar palavras com S, para verificar se a língua consegue um espaço legal na face palatina dos dentes superiores para poder fazer esses sons de sibilantes, que são os sons da cobrinha, certo? Então a gente pede para o paciente falar Mississippi, 66 e ver se está tudo legal. Pedimos também para o paciente para falar F, são as palavras com F e V, porque ao pronunciar esses sons, o tubérculo do lábio inferior toca a incisal dos incisivos centrais superiores, ó, F e V. Então, nós conferimos se o paciente consegue falar Mississippi e se ele consegue falar F e V. Não é incomum, nessa sessão, o paciente não estar acostumado com essa nova posição dos dentes e ter um pouquinho de dificuldade para falar. Não vai sair aquela fala perfeita, mas a gente tem que verificar se ele consegue tocar o lábio inferior e se consegue falar um pouquinho só do som sibilante. Nessa sessão é interessante a gente utilizar um adesivo, tipo um corega e fixodente, para fixar essa base de prova, para que faça esses sons, testes fonéticos de uma maneira mais confortável. E é comum que a base de prova fique solta, não tenha retenção, não fique muito retentiva. Então, nós utilizamos sim um corega para dar um pouquinho mais de segurança para o paciente. O paciente sempre pergunta, a prótese está solta, vai ficar assim? A gente explica que não, porque ainda não foi acrilizado. Então, na acrilização, o acrílico final da prótese, ele vai copiar todas as características do palato, por exemplo, do paciente, rugosidades palatinas, todos os detalhes, ele vai ter aquele íntimo contato e a lâmina interfacial de saliva vai se formar. Nessa seção, a base é feita de acrílico, mas ela não é prensada sobre o modelo. Então, o acrílico não copia todas as características, por isso que durante a prova dos planos de cera e durante a prova dos dentes, essa base fica bem mais solta do que a prótese final. Então, a gente precisa tranquilizar os pacientes que não é porque na prova dos dentes a base está solta que na prótese final ela vai estar. Então, pequenos ajustes a gente pode realizar na hora, plastificando a cera com espátulas aquecidas e alterando a posição dos dentes. Então, se o meu paciente não consegue falar o F e o V, pode ser que os meus incisivos centrais estejam muito curtos. Eu tenho uma exposição pequena de incisivos centrais, então a gente pode descer os dentes anteriores na hora. Mas grandes ajustes demandam retorno ao laboratório de prótese para remontagem. Aí a gente registra a posição e envia de volta com as orientações, o que você quer que seja alterado. Depois da avaliação da montagem dos dentes pelo cirurgião dentista, aí a gente mostra para o paciente o seu novo sorriso. E essa é uma hora muito importante para o sucesso da prótese. Porque aqui o paciente vai conferir se ele gostou da forma, se ele gostou da cor, se ele gostou do tamanho dos dentes. É muito comum que os pacientes falem que está ótimo e nem olhem no espelho direito. E isso é um problema,
porque depois que a prótese estiver pronta, ele vai para casa, mostra para o filho, para o marido, e aí eles não gostam. E você já finalizou a prótese, você teria que começar o processo todo novamente. Então, nessa sessão, gente, dê um espelho grande para o paciente olhar. Vocês ganham aquele espelhinho de dentinho desse tamaninho, e a gente tem pacientes idosos que nem enxergam direito, e mesmo o paciente que enxerga direito aquele espelho não dá uma visão geral para ele. Então, leva ele lá na clínica, a gente tem um espelho numa pia para vocês fazerem orientação de higiene, um espelho grande, igual de banheiro, bem grande, né? Levem ele nesse espelho para que ele avalie bem isso. Peçam até para o paciente levar um acompanhante para verificar, para o acompanhante dar uma opinião, falar se gostou. Você pode pedir para o paciente tirar uma foto com o próprio celular dele e ele ver no celular, ele se vê depois. Usem os recursos que você tem. Deem um tempo para o paciente ver a prótese com calma. Pode até deixar ele sozinho ali um pouco. Mostre as diferenças da prótese nova, que você colocou dentes maiores, pergunta se ele gostou. Usem esse tempo para discutir com o paciente se ele gostou do resultado estético ou não, porque se ele gostou, ele vai usar. Se ele não gostou, ele não vai usar e muitas vezes ele não vai vir reclamar para você depois de pronto. Então, essa sessão é uma sessão que tem que ser feita com calma, não pode ter pressa e vocês precisam usar os recursos que vocês têm para deixar que o paciente tenha essa experiência de verificar e aprovar esses dentes. E o paciente, ele deve assinar no prontuário a sua aprovação do arranjo, cor e forma dos dentes, tá? Então, além do paciente, o paciente gostou? Gostou. Então, vou pedir para você assinar que você aprovou e deixa bem claro para ele que depois, que nessa sessão, qualquer coisa que ele não tenha gostado, a gente pode alterar. A gente pode trocar os dentes, a gente pode mudar o tamanho. E depois de pronto, a prótese vai ficar desse jeito, com exceção da gengiva, que fica vermelhinha aqui. Eles também perguntam bastante se a gengiva vai ser vermelha dessa forma. A gente fala que não. A gengiva vai mudar de cor, vai ficar rosinha. Inclusive, você vai escolher também a cor da gengiva. Então, assinem no prontuário do paciente que ele aprovou, porque depois, não que ele não tenha o direito de reclamar, né, gente? O paciente, ele não tem, talvez, a visão que a gente tem, e depois, em casa, ele pode mudar de ideia. Eu acho que o paciente sempre tem o direito de reclamar. Mas fica claro para ele que é importante ele falar agora se ele não gostou, porque senão a gente vai ter que fazer o processo todo novamente. Feito isso, então, o paciente aprovou, mostrou para um acompanhante. Se ele não pôde levar um acompanhante, tira uma foto, pede para ele mostrar a foto e liga para ele, manda um WhatsApp, pergunta se você pode finalizar a prótese. E aí a gente envia essa prótese para a acrilização. A acrilização é o processo da gente trocar toda essa parte externa em cera por resina acrílica cor de gengiva, tá? Assim, como eu falei para vocês, então, depois que antes da gente enviar a prótese para acrilização, a gente tem uma escala de cor de gengiva que nós escolhemos a gengiva de acordo com a cor da parte interna do lábio do paciente. Então, a gente dobra o lábio do paciente para cima e vê, além da gengiva, a cor dessa parte da mucosa, tá? Tem uma escalinha de gengiva. Enviamos para a acrilização e essa gengiva de cera vai ser trocada pela gengiva de acrílico, um palato novo. Esse acrílico vai copiar toda a parte interna, tá? Esse acrílico, ele tem uma propriedade mecânica e estética muito melhor do que o acrílico que a gente faz para base de prova, porque ele é prensado sob calor. E eu vou passar para vocês um vídeo de acrilização da prótese para vocês matarem a curiosidade de como que é feito. E aí a gente vai para a última sessão, que a gente aprende a chamar de entrega da prótese. Eu não gosto desse termo de entrega da prótese, porque se fosse entrega, nós iríamos colocar numa caixinha e mandar pelo correio para o paciente, e aí a gente nem precisava marcar uma consulta. A gente deve pensar como uma consulta de instalação da prótese, porque nessa consulta nós vamos verificar
se a prótese está adequada, fazer ajustes, orientar o paciente como usar, como limpar e orientar que ele deve retornar para a gente fazer o controle desse tratamento, que é o tratamento de prótese total. Então, a gente recebe a prótese total muitas vezes num saquinho com água para ajudar a liberação do monômero do acrílico. Vocês vão ver no laboratório que esse acrílico ele vem um sistema pó e líquido. E a gente chama de monômero o líquido. E depois da mistura, ele tem um cheiro bem forte de acetona. E mesmo depois que ele está misturado, ele continua liberando o vapor desse líquido. Então, para que isso não seja liberado na mucosa, o protético ele deve fazer essa acrilização com antecedência e deixar em água por 24 horas para que seja liberado esse vapor que é irritante para a mucosa. Então, às vezes a gente recebe ele num saquinho com água, às vezes não. O técnico já deixou liberando esse monômero antes e te entrega a seco. Quando a prótese chega, gente, antes do paciente chegar, a gente precisa examinar a qualidade dessa prótese. Então, nós vamos verificar o acabamento, né? Se às vezes ficam algumas bolinhas de acrílico aqui próximo dos dentes, nós podemos já fazer um ajuste com a MaxiCut. A adaptação da base na boca do paciente, no caso, a oclusão na boca do paciente também, mas você fazer uma verificação prévia da prótese demonstra um cuidado. Você não vai olhar na frente do paciente e falar, ai, tem uma bolha aqui, tem um defeito, eu vou arrumar. A prótese já passou por um controle de qualidade antes da sessão com o paciente. E a gente avalia também a estabilidade na boca do paciente e a retenção. Então, antes do paciente chegar, por isso que a gente está sem luva aqui, ó, a gente observa rugosidades na parte interna e externa, bordas cortantes. Então, aqui a gente está passando uma Lecron para ver se tem alguma espículazinha, tipo um espinho que pode machucar a mucosa do paciente, tá? E aqui pode ter essas espículas, não é porque o protético ele deixou de polir essa prótese. A prótese total, na parte interna, a gente recomenda não fazer nenhum polimento, para que ela justamente tenha um íntimo contato com a mucosa. Então, é muito comum que se na sua moldagem funcional ficou alguma bolinha, pode ter alguma área e o protético não faz polimento nessa parte interna e deixa para você fazer o ajuste se machucar o paciente. Então, se você verificar alguma área de espícula, já remove. Quando o paciente prova, pergunta se está machucando, se tem alguma área que está incomodando, aí você remove. A prótese, gente, ela vem do laboratório. Seria o ideal que ela viesse desinfetada com hipoclorito de sódio, mas a gente não tem certeza se o nosso técnico seguiu essas normas de biossegurança. Então, a gente pode mexer nela com as mãos, por exemplo, tá? Depois da desinfecção em hipoclorito. E antes de colocar na boca do paciente, depois que você fez os ajustes, você coloca novamente no hipoclorito. Porque as próteses que são enviadas para o laboratório, elas são uma grande fonte de contaminação cruzada. Hoje em dia, por exemplo, que nós estamos vivendo essa pandemia de Covid-19, o protético pode ter encostado num molde desinfetado de um outro paciente, não desinfetado de um outro paciente, e depois vir mexer na prótese do seu paciente. Então, tudo que vai para o laboratório, tudo que chega do laboratório deve ser desinfetado com solução de hipoclorito a 1%, tá? Borrifado nele ou imerso. A prótese, como ela é de acrílico, ela pode ser imersa numa cuba, num grau de borracha que vocês usam para alginato, tá? Deixa lá por 10 minutos e só depois isso vai de volta para a boca do paciente. Você pode fazer essa desinfecção antes de colocar na boca do paciente também com clorexidina, que tem a mesma efetividade e tem um sabor mais agradável, tá? Então, fazemos uma inspeção prévia da prótese e aí, quando a gente marca o paciente, aí nós vamos fazer a avaliação da retenção, estabilidade e adaptação dessa prótese sobre o rebordo. Então, quando o paciente prova, a gente coloca a prótese superior e inferior, pede para ele ver se está confortável, se está machucando algum lugar,
Se não estiver machucando nada, a gente vai fazer a nossa avaliação. A primeira coisa que a gente avalia, que o paciente não percebe, é a extensão da base da prótese. Então, a gente vê se a prótese está no fundo de sulco ou se ela está pressionando alguma área do fundo de sulco. Então, a gente afasta bem o lábio do jeito que está mostrando aqui, do mesmo jeito que a gente faz para moldagem funcional. E verifica se o limite da prótese está no limite do fundo de sulco. Se não estiver no limite do fundo de sulco, pode ser visto uma isquemia, uma área branca na mucosa, porque existe uma pressão e você reduz o fluxo sanguíneo naquela região. E você também verifica a posição dos freios. Muitas vezes não existe espaço suficiente para a movimentação dos freios. Isso aqui vai cortar o freio do paciente, vai causar uma úlcera traumática bem dolorida. Então, a gente precisa fazer o ajuste, aqui é com um disco diamantado, disco de carborunto, perdão, que vocês também têm lá no kit, ou pode ser feito com uma fresa mini cut, que ela é menorzinha. Aí a gente abre um Vzinho aqui e existe o espaço para o freio do paciente. Se lá no fundo de sulco estiver invadindo o fundo de sulco, a gente vai também fazer o desgaste com uma fresa maxi cut, certo? E se a posição da minha prótese estiver abaixo do fundo de sulco, estiver mais curta do que o fundo de sulco, o que eu faço? Se ela estiver mais curta, a gente testa a retenção. A gente verifica puxa a prótese para baixo e verifica se o selamento periférico que foi dado pelas outras áreas que estão corretas, na posição correta do fundo de sulco, é suficiente para dar retenção para a prótese. Se for, ok. Se não for, aí nós podemos estudar, fazer um aumento dessa região para melhorar o selamento periférico. Mas a gente deixa o paciente usando ali uma semana, se adaptando. A própria mucosa, ela está adaptada à conformação da prótese antiga. A saliva precisa de um tempo para aderir na prótese nova. Então, a gente deixa o paciente usando pelo menos uma semana para fazer qualquer reparo. Nessa sessão também, quando o paciente coloca a prótese, ela está um pouco solta. Aí você deixa ele ali 10 minutinhos usando, aí a saliva molha a prótese, aí a lâmina interfacial de saliva realmente se forma e você vai ter mais retenção ao final da consulta do que no começo. Então, não se desesperem se a prótese parecer solta de primeira. Provavelmente a saliva vai molhar todas as áreas da prótese, vai hidratar esse acrílico e a gente vai ter uma retenção melhor ao final da consulta. Nós vamos detectar, depois que a gente avaliou tudo isso, nós vamos verificar se tem áreas de pressão excessiva. Como que nós fazemos isso? Sabe a pasta zinco-enólica? Ela vem com duas pastinhas, uma vermelha e uma branca. A pasta branca separado da vermelha e a vermelha separada da branca, elas não tomam presa. Então, nós vamos pegar só a parte branca, pegar um pincel grosso, o pincel que vocês usam para vaselina, e vamos passar em toda a superfície da prótese. Não é para encher, é para pincelar como se estivesse pintando com uma tinta branca. Passamos em toda a superfície da prótese, como está nessa imagem aqui. Feito isso, nós colocamos de volta na boca do paciente, pedimos para ele ocluir, e se tiver alguma área de pressão excessiva, esse material é fluido, ele vai ser pressionado e vai sair daquela região. Como, por exemplo, aqui, vão ficar marcas no qual vai estar exposto a parte rosa do acrílico. Isso quer dizer que essa região está causando uma pressão excessiva na mucosa e aí eu posso fazer o ajuste com uma fresa maxi cut, certo? Então, essa pasta branca da pasta zinco-enólica, ela funciona como se fosse um carbono líquido, que é um produto que existe, mas não para prótese total, a gente não acha tão fácil. Então, a gente utiliza a pasta branca que a gente já tem no consultório, como se fosse um carbono líquido. Onde tem pressão, ele vai sair. E aí a gente sabe que isso precisa ser ajustado. Ajustei, não preciso limpar tudo isso aqui,
e passar uma nova camada. Eu só vou pegar o meu pincel e vou passar de novo nas áreas que eu removi, eu vou espalhar melhor sobre as áreas que tinham pressão, testo novamente. Se eu testei novamente, não tem aqui a marca. Se eu testei novamente e eu tenho uma camada uniforme de pasta branca, não preciso mais fazer ajuste. Isso é legal a gente fazer esse procedimento de ajuste prévio, porque na hora que o paciente está lá no consultório não dói, mas aí ele vai para casa e essa região de alta pressão vai causar uma úlcera traumática, uma afta, e ele vai ficar incomodado com essa prótese. Então a gente diminui a necessidade de um retorno ali em 2, 3 dias, porque a prótese está machucando. Aqui, ó, uma PPR usando um produto específico para isso, um carbono, para avaliação de adaptação da prótese, tá? Então, ó, nessas regiões teve um contato muito forte. Então, a gente ajusta e a gente não precisa esperar machucar o paciente para que ele volte e a gente faça o ajuste. Depois disso, ó, finalizou o ajuste, a gente limpa essa pasta zinco-enólica com o quê? Pode passar um pouco de detergente ou sabonete líquido que você tenha na clínica, esfregar com uma escova, deixar uma escova de dentes ali para ser usada sempre para que você provar essas próteses, e pode passar álcool 70 depois. Isso aqui não gruda tanto assim no paciente, nem na prótese, quanto a pasta pasta manipulada com a parte da pasta base e a catalisadora. Aí nós verificamos a retenção, como? Eu vou pegar aqui a prótese superior na região dos incisivos e puxar para baixo para verificar se tem aquela pressão negativa que a gente queria tanto, né? E vou verificar a estabilidade. Para a estabilidade, eu vou empurrar a região direita, vejo se a esquerda solta, esquerda, vejo se a direita solta, e na parte anterior, se a região posterior se solta. Gente, vai chegar um momento que a gente vai fazer uma força tão grande que ela vai se soltar. A estabilidade, mesmo o selamento periférico, ele não é uma coisa eterna, mas a gente tem que ver se a gente precisa fazer pouquíssima força ou um pouco mais de força. Então, se do lado direito eu faço uma força média e ela se solta, legal, deu uma estabilidade bacana, tem um selamento periférico. Se na parte direita eu mal encosto, ela já solta, porque está deficiente. Qualquer coisa que o paciente mastigar ali vai soltar. Então, essa avaliação, ela é subjetiva, mas a gente tem que verificar se é necessário fazer uma força mínima e ela já se solta, ou se eu preciso fazer um pouco mais de pressão. Uma hora o selamento periférico vai ser rompido, mas a gente precisa avaliar se isso se é um intervalo grande de força que eu preciso fazer ou não. Na prótese inferior, a gente não verifica a retenção, porque como a gente comentou já, a prótese inferior praticamente não tem retenção. Se eu puxar ela, ela vai vir, porque eu não consigo um selamento periférico tão bom e eu não tenho uma área de contato grande como eu tenho na parte superior. Na parte superior, eu tenho todo o palato para se formar uma lâmina interfacial de saliva. No arco inferior, como eu tenho a língua, eu tenho uma área reduzida de contato da prótese. Então, na inferior, a gente só verifica a estabilidade. Como que a gente verifica a estabilidade? Eu coloco de um lado e vai levantar do outro, mas a gente observa quanto de força que eu preciso fazer. Coloco do outro lado, vai levantar desse. E a gente também verifica a estabilidade em relação aos músculos do soalho de boca. Então, eu coloco a prótese em posição e peço para o paciente levantar a língua devagar. Se a prótese vai levantando devagar, é normal, porque ela perde aquela sucção e vai subindo. Se o paciente levanta a língua e a prótese pula, é sinal de que o músculo está deslocando a prótese. Onde geralmente isso acontece? Na parte interna, fundo de sulco interno, principalmente a fossa distolingual, e na região do freio lingual, que é um freio muito potente. Então, a gente tem que fazer aquele contorno que eu fiz no superior, verificar bem se no freio lingual eu tenho aquele contorno, e se na região da fossa distolingual a musculatura não está empurrando a minha prótese.
Se estiver, eu vou desgastar com a ponta maxicute. E aí nós vamos fazer o ajuste oclusal. Para o ajuste oclusal, a gente utiliza a pinça Miller, que é uma pinça que vocês compraram, que é própria para carbono, ela prende o carbono e fica presa, tem um tamanho adequado e a gente separa um pedaço de carbono que seja suficiente para marcar todos os dentes posteriores de um lado e do outro e todos os anteriores de uma vez. Então a gente posiciona lá a pinça Miller com o carbono, pede para o paciente ocluir e nós verificamos os contatos em MIH. Como que tem que estar? Relembrando a aula passada. Nós temos que ter contatos homogêneos e simultâneos em todos os dentes posteriores. O que isso quer dizer? Que a gente precisa ter contatos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. As bolinhas têm que estar com tamanho equilibrado e todos os dentes devem ter pelo menos um ponto de contato, dentes posteriores. Nos dentes anteriores, nós temos um contato mais fraco, ele pode existir, mas ele deve ser mais fraco do que nos dentes posteriores. Nós avaliamos dessa forma, então, todos os dentes têm que ter pelo menos um ponto de contato, tá? Isso garante a estabilidade da prótese. O paciente oclui dos dois lados atrás, a gente não vai ter uma força de alavanca nos anteriores, tentando romper o selamento periférico da região posterior do palato, ali naquela região de transição do palato duro, palato mole. E se tocam os dois lados ao mesmo tempo, eu posso perguntar para o paciente, quando você fecha tudo de uma vez ou toca primeiro um lado, depois o outro? Ele vai te falar. Você também diminui a instabilidade da prótese. E aí nós avaliamos a protrusão, a lateralidade direita e lateralidade esquerda. Na protrusão, você deve ter uma linha de carbono que mostra que todos os dentes deslizam de maneira equilibrada, tá? Se tiver algum contato posterior durante a protrusão, melhor, porque a gente vai estar naquele esquema de oclusão balanceada bilateral. Eu faço protrusão, tenho um molar lá atrás para balancear a prótese. Se eu não conseguir um contato no molar, tudo bem. A prótese não está afadada ao insucesso, mas talvez o paciente tenha um pouco mais de dificuldade na adaptação, principalmente se ele nunca utilizou prótese total. Daí nós fazemos a lateralidade direita. Olha aqui desse lado, ó, quando faz lateralidade, toca um outro dente do mesmo lado. Isso é um problema? Não. Quanto mais contato tiver, melhor. A lateralidade, então, não deve ser igual do paciente dentado. Se eu conseguir mais contatos do mesmo lado, eu tenho dois contatos aqui, então eu não tenho instabilidade antero-posterior. E se eu conseguir um contato do outro lado, do lado de não trabalho, eu também vou facilitar a adaptação do meu paciente. Do lado esquerdo, ó, também, eu tenho contato aqui, tenho um pouquinho de contato no molar, tá? Se eu tiver contato do outro lado, melhor. Eu vou conseguir que o meu paciente se adapte com mais facilidade, tá bom? Tudo certo? Então, essa parte seria a parte da instalação. Eu preciso conferir todas as características da prótese, ver se as próteses vai machucar, se tem retenção, se tem estabilidade, se tem uma oclusão adequada, certo? Aí eu mostro para o meu paciente a prótese, a estética, como ficou. O paciente aprovou, não aprovou, né? Se ele não aprovou, você tem que conversar com ele para a gente repetir. Mas geralmente o paciente fica muito satisfeito. Uma prótese nova, assim, é uma coisa que traz um benefício para o paciente. Só de fazer uma prótese nova, ele já melhora a qualidade de vida. E aí a gente vai dar orientações de retorno e higiene. Por quê? Gente, o paciente, muitas vezes ele foi no dentista, usou muitas próteses, mas ninguém ensinou ele como que ele deve, que ele precisa retornar e como que ele deve limpar e usar essa prótese. E é isso que eu falo aqui, ó. A gente tem trabalhos que entrevistaram pacientes e descobriram que a maioria dos pacientes de prótese total nunca receberam uma orientação do dentista de como usar nem como limpar. E por isso eles não têm uma rotina de higienização e acompanhamento profissional adequado. Eles não sabem que eles precisam limpar
e eles não sabem que eles precisam retornar ao dentista, já que eles não têm dentes, por que eles têm que retornar ao dentista, né? E o acúmulo de placa, biofilme, na superfície das próteses totais é um problema, porque ele pode causar estomatite protética e candidose oral, manchas, mau odor, doença periodontal, se for uma prótese parcial removível, na área da cela você tem um acúmulo de biofilme que aumenta a quantidade de micro-organismos na boca e predispõe o paciente à doença periodontal nos dentes remanescentes, tá? E cáries também. Então, a gente fazer a desinfecção dessa prótese diminui a quantidade de micro-organismos na cavidade oral, diminui o risco de desenvolver estomatite e pode aumentar a capacidade tampão da saliva, melhorando, então, reduzindo o risco do paciente à doença cárie, se ele tiver dentes remanescentes. Aqui, eu sempre mostro para vocês um trabalho que eu gostei muito de fazer, que foi meu trabalho de mestrado, no qual a gente fez um material de orientação para o paciente, com tamanho de letra grande, com figuras, com imagens, tá? Ensinando o paciente a higienizar a prótese. E a gente fez 4 pontos principais. Primeiro, fazer a escovação da prótese com sabão neutro ou detergente, mas não utilizar creme dental, porque o creme dental ele promove pequenos riscos na superfície da prótese, por causa do abrasivo presente no creme dental, e esses riscos vão deixar a superfície mais propensa a ser colonizada por bactérias e fungos. Então, a gente fala para o paciente não fazer o uso de creme dental. Ele pode escovar sem nada ou ele pode escovar com um detergente neutro, algo que não tenha muito cheiro nem gosto. Utilizar uma escova específica para prótese, que é essa aqui. Ela tem uma parte com cerdas menores para limpar por dentro e uma parte com cerdas maiores para limpar por fora. As cerdas são um pouco mais grossas. Isso também pode riscar um pouco o acrílico, mas é o que a gente tem no mercado aí para facilitar. Ela tem uma empunhadura, uma pega mais fácil para o paciente que já é mais idoso, tem menor coordenação motora. A gente pediu para colocar a prótese em água com água sanitária, na proporção 1:1, tá? Então, metade de água sanitária é bastante, né? O paciente acaba estranhando um pouco, mas qualquer quantidade de água sanitária que você colocar vai ajudar a desinfecção da prótese. Então, mesmo que você coloque só algumas gotinhas, ela já vai ser suficiente, mas o que a gente tinha de estudos comprovados era com uma quantidade de 1%, que seria você diluir a água sanitária comum, caseira, que boa, na metade. Aí o paciente deve deixar por 10 minutos e depois tirar e enxaguar com água. E o quarto ponto era retirar a prótese à noite para dormir, para reduzir a incidência de estomatite protética e também reduzir a incidência de úlcera traumática, que é a afta. Então, esses 4 pontos. Quando o paciente fazia os 4 pontos, a gente considerou que ele tinha uma rotina de higienização adequada. Se ele fazia 3, era razoável, se ele fazia 2, era regular, e se ele fazia uma só ou nenhuma, era inadequado. E aí a gente foi lá perguntar. Isso aqui, e a gente dividiu em 2 grupos. Um grupo recebeu essas orientações, quando teve uma prótese nova confeccionada. O outro grupo não recebeu nenhuma orientação de limpeza, foi embora. O que a gente observou? Que o grupo sem orientação, não educado, é o NE, amarelinho, a maioria deles escovava com pasta, com creme dental, poucos faziam imersão em água durante a noite, poucos faziam imersão com hipoclorito e alguns usavam uma escova para prótese, tá? E aqui no grupo que recebeu orientação, a maioria não, mais pessoas escovavam sem creme dental, muitos ainda escovavam com creme dental, é um hábito muito difícil de remover porque tem um gostinho, é um produto que todo mundo tem em casa e tudo que o paciente desdentado quer é ser como todo mundo, ele quer escovar os dentes como todo mundo faz, com creme dental. Alguns a mais faziam a imersão com água e a gente também teve uma frequência maior de imersão com hipoclorito.
E isso resultou em que, da gente verificar que no grupo sem instrução, a maioria deles, 60, quase 60%, tinha uma rotina de higienização imprópria, ou seja, fazia uma ou nenhuma dessas orientações. Mas a gente tem uma frequência menor de pacientes orientados que tinham uma rotina imprópria de higienização. No grupo regular, a gente verificou que sem orientação e com orientação era parecido, mas a gente tinha uma porcentagem maior de pacientes do grupo com orientação que tinha uma rotina aceitável ou adequada, que seria própria, né, adequada. O que isso quer dizer? A gente dando orientação, a gente não vai conseguir com que o paciente tenha uma rotina de higienização 100%, mas a gente aumenta um pouco, melhora um pouco a rotina de higienização dele. Então, a orientação é muito importante, porque a maioria, se você não ensinar o seu paciente que ele precisa fazer isso, ele vai fazer como paciente dentado, escovar com creme dental e não vai saber que ele precisa fazer a imersão. Então, quanto à higienização, a gente precisa lembrar o paciente que dentes e próteses são higienizados separadamente. Tem muitos pacientes que usam PPR e escovam tudo junto, nunca tiram a PPR para limpar. Parece ridículo, assim, parece algo que eu estou inventando, mas não é verdade, tá? E os dentes remanescentes que ele tem que ter um cuidado extra, porque os dentes são isolados e inclinados. Então, a gente orienta o paciente a passar uma gaze nos dentes isolados, assim, ó, sobrou um canino aqui, ele tem 2 espaços desdentados, por exemplo. Ou tem um canino e deu o canino para trás, você tem um espaço desdentado. A gente passa uma gaze como se fosse uma toalhinha para lustrar a parte distal e mesial do dente. É fácil, é mais fácil do que passar fio dental e é mais eficiente para remover biofilme. E dentes inclinados e isolados também pode ser usado essa escova aqui, que chama escova unitufo. Ela é igual uma vassourinha, ela tem um tufinho só e o paciente higieniza ao redor do dente. Ela é menorzinha do que uma escova tradicional, com as cerdas mais macias. E a gente indica para a limpeza o método combinado. Escovação com escova para prótese. Essa aqui parece uma escova de lavar tênis, ó, bem grossa, não precisa ser essa aqui não. Se o paciente não tiver escova para prótese, usar uma escova comum, não tem problema. Mas fazer a limpeza com escova, sem creme dental. E a imersão em algum produto para limpeza de prótese. Por que é importante fazer a imersão? Só a escovação não remove todos os micro-organismos e a prótese tem áreas difíceis de serem higienizadas só com a escova. E os pacientes têm dificuldade pela pouca coordenação motora. Então a gente faz aqui, ó, para ficar escritinho, escovação sem creme dental, usar escovas para prótese e a gente coloca hipoclorito de sódio com água, 1 para 1, por 10 minutos. O que mais que a gente pode usar além do hipoclorito? Corega Tabs, que é um tablete efervescente. Isso aqui é ótimo para tirar manchas das próteses, mas o custo dele em relação ao hipoclorito é muito maior. Então é mais fácil a gente dar uma rotina de higienização que o paciente vai aderir com facilidade, porque ele já tem o produto em casa, o produto é barato, do que a gente implementar algo difícil do paciente aderir. Nem toda farmácia tem, o custo é muito maior e para ele usar todo dia um tablete, ele vai acabar não fazendo, tá? Então eu entendo que a higienização é igual dieta. Se você vai na nutricionista, ela te dá uma dieta muito restritiva, que dá trabalho para você cozinhar e você não encontra os alimentos com facilidade em qualquer mercado, você não vai fazer. Então a rotina de higienização é a mesma coisa. É melhor você colocar um produto fácil de usar e de fácil obtenção, do que você colocar algo moderno e mais caro e que o paciente não vai aderir. Nas próteses totais, a gente pode colocar a prótese no hipoclorito todos os dias. Pacientes fazem isso? Não. Se conseguir uma vez por semana, tá bom demais. Mas a gente ensina a fazer todos os dias, para conseguir uma vez por semana. A gente lança o dobro para conseguir a metade. E em prótese parcial removível, como tem aquele metal, o hipoclorito ele corrói o metal. E aí a gente pede para colocar só de vez em quando, uma vez por mês e tudo mais, porque a gente acaba tendo
perdendo a ação antimicrobiana na parte acrílica, mas a gente não prejudica o metal da prótese. O uso da prótese à noite causa estomatite protética, então a gente pede para o paciente tirar a prótese e colocar num recipiente com água. Não deixar seco para não ressecar o acrílico, não enfraquecer e não causar distorções. E todo mundo já viu nos filmes o paciente que usa prótese colocando a prótese num copo com água. E isso para os pacientes é o fim do mundo, porque ninguém quer, né, ter os dentes ali imersos na água, num copo. Isso traz para o paciente um incômodo, né? Você não quer que o seu parceiro veja, que seus filhos vejam. Então, o que é legal? Para incentivar o paciente a fazer isso, dá para ele um potinho colorido, tampado, né? Que não seja transparente. Tem essas caixinhas de aparelho que a gente compra, mas nem sempre elas cabem muito bem a prótese. Então, no futuro, quando vocês clinicarem, no Mercado Livre a gente tem uns potinhos específicos, grandes, para colocar as duas próteses tampadinho, ou vai lá no centro, compra um potinho de Tupperware mesmo, coloridinho, e dá isso para o paciente de presente. É uma maneira de incentivar ele a fazer essa remoção, dando um recipiente adequado que não deixa ele envergonhado de tirar a prótese à noite. E aí os retornos, pessoal, idealmente eles devem ser feitos em 48 horas, dali 2 dias o paciente já volta, e em 7 dias, no mínimo. Depois em 30 dias e 6 meses, né, a gente vai acompanhando dependendo do que o paciente sente. O retorno de 6 meses é importante, porque depois de 6 meses pode ter tido uma reabsorção do rebordo e tudo mais. Mas os retornos mais importantes são de 48 horas e 7 dias por causa da ulceração, por causa de aftas, né, que podem estar machucando o paciente, e porque ele precisa de um tempo para se adaptar com a oclusão, com a retenção da prótese nova. 30 dias e 6 meses são mais facultativos, tá? Então, nesses retornos, a gente vai observar traumas na mucosa, vai reavaliar a fonética e vai reavaliar o ajuste oclusal. Porque no dia da entrega é tudo muito novo para o paciente, ele pode não ocluir adequadamente, você não faz um ajuste tão preciso. Na faculdade, nós não conseguimos fazer o retorno de 48 horas, porque as clínicas são semanais. Então, a gente faz aquele ajuste com a pasta zincoenólica para diminuir, né, a necessidade de você fazer esse retorno em 48 horas. Mas você tendo a oportunidade, é importante fazer esse retorno de 48 horas, porque já dá tempo de começar a machucar, mas não fazer uma úlcera no paciente. Com 7 dias a úlcera já está mais do que instalada lá, e tudo que você ajustar não adianta, porque acaba doendo bastante, fica machucado. Se tivermos ulcerações nesses retornos, quer dizer que a base da minha prótese ela está sobreestendida, está maior do que deveria estar, ou com uma superfície rugosa ou angulada, cortante. E o paciente sinaliza a região de dor. Ele já fala, olha, eu tô com uma dor aqui, ó, aqui tá me machucando. Você vai lá, tá vermelhinho, ou está, tem a foto aqui, ó, ou está com uma úlcera mesmo. Então, aqui é a região, aqui parece ser o palato, ó, tuber, tá vendo? E aqui lá na região do palato, a prótese ficou cortante e machucou todo o paciente. Então, a gente vai ajustar e polir as bordas, passar a Maxicute, passar uma borracha de polimento que tem no kit de vocês. E pode orientar o paciente a fazer bochecho com água morna e sal para melhorar essa úlcera, ou mesmo fazer o uso de alguma pomada, né? Aquele creme Oncilon em hora base, ele não tem um efeito de melhorar tanto a cicatrização, mas ele protege o local. E é isso, pessoal. Então, boa sorte na clínica, quando vocês forem aplicar todos esses princípios que a gente ensinou para vocês, tá? E obrigada por enquanto, para a gente ter visto essa parte de prótese total. Na próxima aula, a gente vai falar sobre prótese total imediata, que é um tratamento quando o paciente extrai os dentes e já coloca uma prótese em seguida. E aí a gente vai conversando sobre as aulas práticas, tá bom? Então, vou finalizar a aula por aqui.